E hoje o tema da nossa segunda aula do estudo da Umbanda é Umbanda e Umbandas, tá? Então, passando agora para os meus bebês, meus ovinhos, que vão dar essa segunda parte. Beijo, até já. Ainda hoje. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Mari, só um instantinho. Pessoal, principalmente os médiuns da casa, por favor, vamos abrir as câmeras, vamos ter carinho com os nossos professores, os nossos ministradores de aula na noite de hoje, porque a gente só vendo os nomezinhos, a gente não está vendo o rostinho, não vê a reação de vocês, então é legal que estejam com a câmera aberta, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, Mari, estamos ouvindo sim. Estão me ouvindo? Ah, desculpa, porque eu coloquei um fone que o Pedro me emprestou aqui e eu não sabia que estava rolando. Estão me ouvindo bem, né? Tá bom. Que bom. Bom, gente, vamos começar então. Como a Cris falou, né? Eu vou só pedir, porque acho que tem gente com o microfone aberto, aí vaza pra caramba, me desconcentra, porque eu não sou, né, assim, uma exímia palestrante como Dona Rose. Tem cachorro latindo, neto chorando, e ela tá ali, ó, brumada. Eu me desconcentro, eu estou aprendendo. Mas vamos lá, como a Cris falou, hoje a gente vai falar de Umbanda e Umbandas. Tá? Cris, você vai compartilhar os slides por aí? Você está sem som. Liberei para você. Compartilhar, né? Tomar banho, dormir. Você liberou para eu compartilhar. Tem como você compartilhar por aí, não? Porque eu estou no celular. Então, vou só aguardar, pessoal, a Cris compartilhar por ali. Eu tive que entrar hoje pelo celular, porque o meu computador não está legal. Aí descobri há pouco. Mas o que acontece? Enquanto ela compartilha ali, o Rafa falou na semana passada sobre Umbanda, falou sobre as origens, né? Mais uma vez, eu quero destacar que, apesar, né, de algumas pessoas já terem passado por esses módulos, por esse estudo aqui, é sempre, e posso falar por mim mesma, a cada ano, a cada ciclo que a gente assiste novamente, a gente sempre aprende. Por quê? Apesar de ser o mesmo tema. Primeiro, porque a Cris deixa a gente muito à vontade para que a gente possa imprimir aqui também nossa interpretação sobre aquilo que a gente está lendo, que a gente está estudando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a cada ano a gente está diferente, porque a gente já aprendeu, a gente tem mais vivência, então a gente consegue olhar por um outro prisma, né? Então, nunca vai ser igual, sabe? Então, eu peço assim, e sugiro também, né, enfim, esse testemunho de que, mesmo quem já está há algum tempo, né, percorrendo esse ciclo de estudos aqui com a gente, fique atento, que preste atenção, que anote as perguntas para que a gente possa debater, como a Dona Rose falou, e principalmente porque vocês vão poder perceber que a cada ciclo é diferente, né? Cris, qual aí? Você está sem o som. Desculpa, Maria, porque meu computador, eu fiz um upgrade nele e eu não tinha usado o PowerPoint ainda, então acabou de carregar, peraí, que agora eu vou compartilhar. Tá, tudo bem. É porque o meu não tá bacana, na próxima aula já vai estar tudo ok. Então, enquanto a Cris compartilha ali, gente, eu vou lembrando o seguinte, tá? O estudo sempre traz para a gente muitos questionamentos, a gente se enxerga, principalmente quando a gente está lá no terreiro, quando a gente está lá na tenda, a gente sempre
a gente tem dúvidas. Então, a primeira questão né, a Marcinha falava muito sobre isso, a Cris fala muito, o Eric também, dúvidas sobre a prática lá dentro do terreiro, sobre a teologia que a gente estuda, que é a teologia de Umbanda Sagrada, que seja sempre perguntado para a Cris, né? Que a gente não pergunte para o colega, porque principalmente para o colega que está chegando agora, né? Porque provavelmente, apesar de muitas vezes a pessoa ter o conhecimento, né? A gente sabe que tem, pode ser que seja divergente da linha teológica que a gente estuda aqui, e isso causa mais dúvidas. Com relação ao estudo, com a prática da Umbanda, é necessário que se procure a Cris, o Dé, o Jorge, a Marcinha. Somente esses 4, né? A gente tem 4 opções aí de pessoas que a gente pode se afinizar para isso. Com relação ao estudo, né, ao que a gente tem visto aqui, aí sim, eu, Lu e Rafa ficamos à disposição para esclarecer qualquer ponto do estudo, do que a gente tem trazido aqui. E se a gente também não souber, porque acontece, obviamente, vai acontecer, a gente recorre a ele junto de vocês, a gente consegue dar esse direcionamento, tá? Então, vamos lá. Pode passar aí, tá, Cris, por favor. Hoje a gente vai falar de Umbanda e as Umbandas, né? Essa é a terceira aula desse nosso ciclo, né? Esse é o módulo 1. A gente acredita que não vai dar para abordar tudo em um módulo só, mas vamos seguindo. Vou pedir a vocês que anotem as dúvidas para a gente poder falar no final, tá bom? Abordar essas dúvidas no final. Bom, Umbanda e as Umbandas. Por que existem esses dois termos diferentes? A primeira coisa que a gente tem que saber é Umbanda é o fundamento teológico, é o todo, né? Umbandas são as variações da prática da Umbanda, né? São muitas, ou seja, as Umbandas são as variações da prática da Umbanda, o que significa que são práticas variadas desses fundamentos teológicos da Umbanda. Ok? Vamos para o próximo. Pode andar. Vamos lá. Existem várias correntes de pensamento dentro da Umbanda, do todo. E também há muitas formas de praticá-la. Ok? Não consideramos, gente, isso é mais importante para a gente iniciar esse módulo, tá bom? Não consideramos nenhuma das correntes melhor ou pior, e nem mais ou menos importante para a consolidação da Umbanda. A Umbanda é uma na essência e diversa nas formas de praticá-la. O da unidade e a banda da diversidade, tá? Isso é trazido para a gente dessa forma no curso de Teologia de Umbanda Sagrada, né, que nós tivemos a oportunidade de concluir, né, de evoluir nesse estudo. Então, vamos agora falar de Umbanda. Umbanda. Não, mas pode voltar lá, Cris, por favor? Eu vou deixar parado nesse slide agora, porque eu vou falar um pouco de Umbanda e Umbandas, tá? Umbanda. Quando falamos em Umbanda, no sentido amplo do termo, falamos do fundamento teológico, né? Como falei ainda há pouco. Ou seja, é aquilo que está em todas as Umbandas. Vou dar alguns exemplos. A crença em Deus é um fundamento da Umbanda. Para ser Umbanda, existe a questão do monoteísmo, a crença em um Deus. Okay? Independentemente do nome que se dê a esse Deus, porque vocês vão ver que em algumas outras práticas da Umbanda existem variações também, né, da denominação do Deus, da denominação divina. O exemplo cristão é outro fundamento básico da Umbanda. A prática espírita, ou seja, acreditar, né, na espiritualidade, acreditar na manifestação dos espíritos, né, como eu já trouxe, e o Rafa abordou na última aula, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, dizendo que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, a prática espírita é um fundamento teológico, ou seja, todas as Umbandas, ou seja, todas as formas de se
praticar a Umbanda passa pela crença, né, na prática do espiritismo, né, da ação dos espíritos, ok? O ritual, independentemente de como seja feito o ritual, quem frequenta outras casas espíritas, na verdade, quem frequentou outras casas espíritas, tanto na assistência como dentro da corrente, sabe que existe diferenças do ritual, mas sempre há o ritual. Por quê? A Umbanda, em sua essência, ela é uma religião ritualística, que se utiliza de rituais para que possa, então, acontecer em sua totalidade, ok? Vou dar um exemplo, né? O ritual, então, a gente pode pensar que ele é a organização das pessoas e atividades dentro do templo, tá? Os pontos cantados, eles são também outro exemplo de Mari, não fundamento. escutei. Abafou, o som está distorcido. Você pode repetir essa última frase, por favor? Posso. A partir de onde, Martinha? Cara, volta um pouquinho, eu não sei. Ficou muito Vamos lá. distorcida a voz. Tá. Vamos ver se vai rolar agora. Eu estou de fone, qualquer coisa eu posso tirar o fone se vocês acharem que vai ficar melhor. Se quiserem testar, a gente pode testar, tá? Eu não estou vendo vocês, tá? Não tá bom mesmo, não. Para mim, assim, tá meio distorcido. Para vocês também, vocês podem me dar um Ele feedback tá aí. oscilando. Uma hora tá bom, outra hora sai, sabe? Então, tá oscilando para mim. Tá, então vou tirar o fone, tá, Cris? Mari, experimenta sem o fone. Tá. Um segundo, gente. Pronto, vocês estão me ouvindo? Muito Perfeito. melhor. Muito melhor. Ai, gente, que bom. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar um recurso aqui para eu não abafar o... Ai, cara, eu tenho que comprar umas coisas de blogueira para poder dar essas aulas aqui. Porque eu tô sem recurso. Ai, caramba, peraí. Vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha mesa, gente. Tá muito engraçado. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos aí. Bom, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá melhor? Então tá. Então vamos lá. Bom, vou continuar aqui de onde a Martinha me sinalizou. Estava dando esses exemplos, né, dos fundamentos teológicos da Umbanda, que eles são praticados, né, eles são comuns, na verdade, em diversas práticas da Umbanda. Independentemente de como se pratica a Umbanda, os fundamentos eles são basicamente os mesmos, principalmente os fundamentos mais básicos, como eu falei, né, uma religião cristã, a crença em Deus é monoteísta, a prática espírita, ou seja, a crença, né, na atuação dos espíritos, né? O ritual em si, independentemente também de como sejam feitos esses rituais, a gente vai ver que existem muitas maneiras, né, de se praticar a Umbanda, mas o ritual em si é um fundamento teológico básico da Umbanda. Todas as Umbandas têm seu ritual, né? Que é a organização de pessoas e atividades dentro do templo, do terreiro, enfim. Os pontos cantados, eles são outra parte importante dos fundamentos teológicos, né? Todas as umbandas, seja lá como forem praticadas, dentro de suas peculiaridades, elas têm pontos cantados, né? Atabaque, por exemplo, a gente vai ver que a atabaque não é uma peculiaridade, ela não é comum em todas as práticas da Umbanda, tá? O atabaque, ele tem algumas práticas que não fazem uso do atabaque, ok? Atendimento aos consulentes também é um fundamento teológico importante da Umbanda, porque se a gente tem, né, como fundamento principal que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, isso sugere que nós somos beneficiados, como sabemos, né, com a mediunidade, mas que a gente é intermediário para que a gente possa, então, atender outras pessoas pela prática pela espiritualidade, tá?
defumação. Enfim, são vários fundamentos teológicos que formam a Umbanda, a religião Umbanda, ok? Importante, gente, já começa aqui, a gente precisa chamar atenção, por exemplo, a TEC, né, a tenda, é Tenda Espírita Cristã. Existem outras casas que também seguem a mesma linha que nós seguimos, né, dentro da Umbanda, lá na TEC, mas que são chamadas de templo, outras de casa, outras de centro, enfim. Então, isso também é importante da gente levar em consideração, tá? Então, Umbanda é isso, certo? Quando falamos em Umbanda, no sentido amplo do termo, falamos de fundamento teológico, ou seja, do todo. Quando a gente fala em Umbandas, no plural, a gente tem que entender o seguinte, que ela é Umbandas, esse termo, ele é utilizado para definir que há uma variação da prática da Umbanda, seguindo, no entanto, seus fundamentos, né? Vou dar um exemplo dentro da tenda. A Umbanda tem como fundamento básico a gente bater cabeça, fazer reverência ao congá, certo? Algumas casas também chamam de altar, tá? Esse é um fundamento. Dentro da tenda, já houve variações desse rito. Antes, muita gente que está aqui lembra, a gente batia a cabeça no início com a gira já iniciada. Então, todos nós íamos lá. Por uma questão de otimização do tempo, porque a gira estava ficando muito extensa, e esse início, principalmente, porque a casa, né, o número de médiums aumentou muito, com o tempo, agora, a gente não faz mais assim. A Cris orienta a gente, que a gente entre no terreiro, né, que a gente entre lá no centro, e que a gente já se reporte, já vá direto para o altar para fazer, então, essa reverência ao nosso congá. Tá? Então, você vê que dentro da própria TEC, né, dentro da própria tenda, lá no nosso centro, a gente já passou por variações de um mesmo fundamento, ok? E aí vocês vão ver, a gente vai ver isso aqui mais para frente aqui no estudo, que existem outras formas de se praticar a Umbanda, ou seja, uma das Umbandas, em que você tem todo um ritual para bater cabeça, você tem que seguir, é sugerido, né, orientado, que você primeiro se dirija ao congá, depois você faça essa reverência à mãe de santo, ao pai de santo, depois ao Ogã, ao pai pequeno, mãe pequena, Eked, enfim. E todos os médiuns têm que passar por esse rito. Um outro exemplo, lá na tenda, a gente é orientado a fazer um banho próprio, único, para cada um de nós, né? Já entendemos o porquê disso. Cada um de nós temos uma necessidade, cada um de nós entende a nossa energia de uma forma diferente uma dos outros, né? Mas em outras casas, outros centros, não é assim que funciona, tá? O médium, ele é orientado a tomar um banho que é feito pela casa, e todos os médiuns têm que entrar na casa e tomar aquele banho específico que é feito dentro daquela casa. Então, assim, dei alguns exemplos aqui, só para a gente entender que existe a manipulação da erva na Umbanda, existe a reverência ao congá na Umbanda, mas existem várias formas de se fazer isso. Eu peguei um exemplo aqui que, para mim, na época, foi tipo a descoberta da pólvora para eu entender essa diferença de Umbanda e Umbandas, né? Que é um exemplo que facilita muito o entendimento da diferença desses dois termos, né? Portanto, Umbanda e Umbandas, que é Igreja Católica, né? Enquanto prática, existe o catolicismo, por exemplo, mariano, o catolicismo franciscano, só que, no entanto, todos eles são catolicismo, certo? Então, por exemplo, a gente vê muita diferença nos franciscanos, por exemplo, eles se vestem sempre, né, estão sempre de marrom, né, se vestem e se comportam de uma forma mais simples, né? Usam aqueles crucifixos de madeira, bem rústico. Eles tendem, na verdade, eles têm essa até linha mesmo de abrir mão de qualquer conforto, o que às vezes a gente vê em muitos monastérios e tal, que é o contrário, né? Então,
entendem que há essa diferença, né? Eu gosto de dar o exemplo do catolicismo, porque ele é muito palatável à maioria de nós, se não a todos nós, porque somos criados num país onde impera, ou pelo menos imperava, a prática e a cultura do catolicismo. Então, acho sempre bacana fazer essa relação, porque, para mim, por exemplo, foi uma forma mais fácil de eu entender essa diferença de Umbanda e Umbandas, tá? A gente vai ver isso nesse estudo, que existe, por exemplo, uma Umbanda mais esotérica, uma Umbanda mais indígena, uma mais xamânica, uma Umbanda mais africana, ok? O que é importante a gente ter em mente é que, apesar da diversidade, né, que a Umbanda propõe, sugere para a gente, é a unidade que define a Umbanda. Então, assim, esses conceitos básicos, os fundamentos teológicos básicos, isso tudo é uma unidade, isso tudo é a Umbanda, ok? E é essa unidade que define o que é e o que não é Umbanda. A gente vai, em outras aulas, não hoje, a gente vai entender o que não é Umbanda, tá? Por exemplo, de que a unidade que define a Umbanda, para ser Umbanda, o conceito, o nosso entendimento é de que é uma religião monoteísta, onde existe apenas um Deus, ou qualquer que seja o nome que se empregue, né, a esse ser divino, esse ser criador, gerador, enfim, tá? Em outras religiões, como, por exemplo, o candomblé, que para mim é a grande diferença primária dessas duas religiões, que são tão confundidas ainda no Brasil, as pessoas não sabem ainda a diferença da Umbanda para o Candomblé, é essa. Umbanda é monoteísta, Candomblé é politeísta. Candomblé tem vários deuses, o deus do trovão, o deus da guerra, o deus da mata, e por aí vai. Tá? Só dei esse exemplo rápido, mas vocês vão ver que a gente vai se aprofundar melhor nessa questão. Tá? Cris, se você quiser passar aí o slide, tá? Eu não estou vendo isso, tá, gente? Então, por favor, qualquer coisa, vocês me deem um toque aí, como a Martinha fez naquela outra hora. Eu só vou pedir a vocês agora para que vocês, por favor, verifiquem se estão com o microfone fechado, tá? Porque como eu estou sem fone, quem tiver com o microfone aberto vai acabar puxando para si o foco do áudio, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, o que a gente tem? A gente tem aqui, para iniciar essa distinção das formas, né, de se fazer e de se praticar a Umbanda, a gente tem a Umbanda branca, né? Alguns aspectos que a gente vai abordar sobre Umbanda branca. A gente vai abordar que o termo ele é surgido na primeira metade do século XX, trazido por Leal de Souza. Não precisa, gente, agora se apegar aos nomes, tá? Isso tudo depois vai ser passado, vai ser disponibilizado para todos, como uma apostila, isso já está pronto. Eu só não coloco muitos bullets aqui, né, muitos tópicos, porque eu acho que, no meu entendimento, quando eu estou vendo e tem muita imagem, muita coisa, eu fico um pouco perdida, tá? Então, acho mais fácil eu ir falando, no final vocês vão fazer as perguntas, acho que assim pode funcionar bem, tá? A gente vai abordar também Umbanda branca, a questão, né, da alusão à cultura europeia e ao kardecismo, o distanciamento da linha de esquerda, né, e Umbanda e preconceito, tá? Então, falando de Umbanda branca, a gente, como viu aqui, é um termo que surgiu há muitos anos por meio da primeira pessoa a escrever sobre Umbanda, que é o Leal de Souza, tá? Lá na primeira metade do século XX. Né, que trazia a ideia de que a Umbanda era uma linha do espiritismo ou uma forma de praticar o espiritismo, né, na qual a linha branca se dividiria em outras 7 linhas. A gente não precisa se aprofundar isso, essa é uma explicação muito rasa do que realmente Leal de Souza traz sobre a Umbanda, tá? É só para a gente entender aqui, né, de uma forma básica, por isso o nome do estudo é um estudo básico, as vertentes que outras umbandas praticam a Umbanda, ok? Bom, naquela época, né, por ser ainda uma religião muito nova, a Umbanda, ela traz esse sincretismo com algumas outras religiões, principalmente o Candomblé,
e o catolicismo, a gente entende aí candomblé, a gente pensa em África, né? Remete à África, leva a gente para a África, e o catolicismo, Europa, o termo aproxima mais essa nova religião, que é a Umbanda, da Europa e da África, portanto, né? E também a prática do espiritismo kardecista, que também tem suas raízes muito fortes na Europa, né? O kardecismo foi codificado por Allan Kardec na França, tá? Então traz muito dessa cultura ainda europeia. Rafa falou sobre isso na última aula, né? Do surgimento da Umbanda, dessa questão de certa forma, o kardecismo, né, praticado pelos homens, né, a prática levou a um certo preconceito, assim, né, um certo distanciamento de classes que aqui no Brasil eram as mais comuns. Afinal, quando a Umbanda surge, imagina, a gente estava aí no período muito recente de pós-escravidão, né? O termo Umbanda branca também faz alusão à prática da religião que não trabalha com a linha de esquerda, né? O que hoje sabemos que se não trabalha, melhor, se não considera a linha de esquerda, não é Umbanda. Vamos nos deter ainda a isso, porque depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas a gente precisa desse direcionamento. A gente precisa formatar algumas opiniões até agora, alguns conceitos para até depois para que a gente possa até depois desconstruí-los, tá bom? Ou ressignificar, mas é importante que vocês sigam essa linha aqui, tá? Muitas casas de Umbanda, gente, para quem não sabe, não trabalha com incorporação de Exu e Pombagira, tá? Mas para ser Umbanda, de certa forma, tem que se considerar a linha de esquerda, ainda que não pratique a incorporação, o trabalho, tudo mais. Umbanda tem essa manifestação, tá? Esse trabalho dessas entidades, e a gente vai estudar isso mais profundamente um pouco mais para frente, tá? Tem aí agora, esse termo Umbanda branca, e foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Eu nasci na Umbanda, né? Fui batizada na Igreja Católica e na Umbanda, e eu era adolescente, comecei a praticar, comecei a falar, né, sobre Umbanda na escola, e enfim, esse fim de semana eu não posso, porque eu vou para o centro, um centro de Umbanda e tal. E aí as pessoas perguntavam assim: tá, você é da Umbanda? Sou, mas é Umbanda branca, né? Aí eu ficava, Umbanda branca, porque até eu entendia o seguinte, né? E aí por esse viés do preconceito, né? Que muita gente que trabalha, assim como eu dizia, e muita gente que frequenta o centro, como já aconteceu comigo também quando eu era novinha, que a gente diz que é a questão da Umbanda branca, como se a Umbanda branca fosse uma Umbanda boa, que pratica o bem, né? E as outras, né, tipo, que não é Umbanda branca, como se elas se colocassem, ou como se elas pudessem sugerir que elas são mais, né, que fazem maldade. E a gente já sabe, isso é sempre muito colocado, a Cris fala muito sobre isso em todas as aulas aqui, de quem chegou agora, nesse ano, quem já faz há algum tempo, já sabe, isso é inquestionável, né? Sabemos que não há Umbanda ruim. Toda Umbanda é genuinamente e inquestionavelmente boa. Se pratica o mal, se usa o livre-arbítrio para poder prejudicar pessoas, gente, não é Umbanda. Hoje um amigo falou comigo, um amigo que frequenta, que é da religião, tá? Não é do nosso centro, mas ele falou comigo isso. Ele, porque tem tanta Umbanda, né, que é má, que pratica o mal. Eu falei, não, você está equivocado. E é importante, gente, que a gente se coloque, sabe? Porque a gente que tem o estudo, a gente já tem conhecimento, sabe? A gente não é comum isso em outros lugares ainda. Infelizmente, a gente tem que conscientizar e levar para as pessoas o conceito, né, que a gente considera certo e ideal. Então é isso. Eu falei para ele, não, se tem prática do mal, se deseja mal para alguém, para outra pessoa, se tem uma prática que você sabe que a pessoa, o médium, o dirigente, está tirando vantagem de quem está indo ali buscar auxílio e ajuda, não é Umbanda, é qualquer outro nome, mas Umbanda não é. Fica claro isso, gente? Dá um joinha aí. Tá?
Então, assim, vamos também... É importante que a gente se posicione. A religião, a nossa religião precisa que a gente seja cada vez mais forte, cada vez mais firme, porque a gente só vai acabar com esse preconceito quando realmente a maioria das pessoas souberem do que se trata, né? A gente já está em 2022, muito acesso à informação. Eu, Mariana, eu acho inconcebível as pessoas ainda confundirem Umbanda com Candomblé. Entende? Dadas as proporções, eu não estou entrando em méritos teológicos, poxa, mas é a mesma coisa que em pleno 2022 alguém falar que, sei lá, catolicismo é a mesma coisa que a igreja evangélica, sabe? Por que ninguém confunde catolicismo com evangélico? Porque as duas religiões, quem as pratica, defende a ferro e fogo, sabe? Então a gente tem que se posicionar, a gente não pode ter vergonha de ser, não só da Umbanda, mas a gente não pode se envergonhar de ser Umbanda, tá? Porque a Umbanda, ela se constitui dentro desses fundamentos, mas somos nós que formamos a Umbanda. Sem a gente, né, os umbandistas, não existe Umbanda, tá? Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai falar agora de Umbanda pura. Você passa aí para mim, Cris, por favor. Obrigada. Bom, na Umbanda pura, conforme vocês podem ver aí, a gente vai falar da proposta, ela foi proposta, né, no primeiro congresso de Umbanda em 1941. A intenção do termo de a Umbanda, gente, fecha o microfone aí, por favor. Ou seja, de trazer suas origens para o Brasil, e ela também remete à criação de uma vertente única da Umbanda, tá? Um pouco sobre a Umbanda pura. Como eu falei, então, como está aí no slide, ela foi proposta no primeiro Congresso de Umbanda em 1941 pelo grupo que lutou pela legitimação da Umbanda, tá? Criando algumas frentes muito importantes para o desenvolvimento da nossa religião, como a primeira Federação Espírita de Umbanda do Brasil, o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda e o primeiro Jornal de Umbanda, buscando, né, a união das diversas casas de Umbanda no Brasil. Gente, é importante a gente pensar o seguinte: a Umbanda, esse ano foi um ano assim muito importante, o ano de 41, porque vieram juntas várias expressões, né, que defendem e que tentam explicar e codificar a Umbanda. Só que a gente está falando de 40 anos apenas depois que a religião foi trazida aqui para esse plano, né? É muito pouco tempo, 40 anos, para que você entenda de uma forma macro algo que você não enxerga, né, a olho nu, de repente, algo que você precisa ir além do seu racional para entender. Então, é muito importante que a gente entenda que tudo que está sendo falado aqui foi tudo feito em prol da legitimidade da Umbanda, tá? Esse termo Umbanda pura, ele é trazido também com a intenção de desafricanizar a Umbanda, né? De trazer suas origens para o Brasil, como se fosse possível codificar a Umbanda tirando seu vínculo de todos os aspectos que ela traz do candomblé, quando utiliza o nome dos orixás, ou desvinculando a Umbanda completamente do catolicismo, ao passo que ela se utiliza de imagens de santos católicos, como a gente pode ver em diversos terreiros de Umbanda, né? O primeiro terreiro de Umbanda, para vocês terem, né, vocês já ouviram falar nisso nas outras aulas, se chama Nossa Senhora da Piedade, né? É um termo inventado a partir da apresentação da Umbanda, lá em 1908? Não, né? É uma nomenclatura, sim, genuinamente católica. Ela não foi inventada, né? E o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe isso, né? O primeiro templo de Umbanda vai se chamar Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje, tá? E que ainda se mantém dentro dessas raízes da Umbanda, que a gente pode chamar aí de mais tradicionais, tá bom? O mais importante de observar, e eu quero falar, eu ia deixar para falar isso no final, mas já quis trazer isso logo de início, é que a gente precisa observar que esses movimentos eram feitos, todos eles, em prol de organizar e difundir a Umbanda de uma maneira tão sólida que fosse mais difícil de se encontrar tantas variantes dentro de uma mesma religião,
tá? Só que a Umbanda é livre, gente. Ela não cabe dentro daquele conceito de um lado os que mandam, do outro os que obedecem, né? A Cris traz sempre isso para a gente, inclusive na prática dentro da nossa casa, né? Até porque de religião assim, né? De um lado manda e os outros obedecem, essa questão do pecado, se não fizer certo não vai para o céu, se não fizer certo Deus castiga, né? Quantos de nós aqui não fomos criados ouvindo isso dos nossos avós, dos nossos pais, né? E isso tem efeitos graves na nossa sociedade, né? Graves e muito latentes, assim, muito fortes, né? Que conseguem delimitar, na verdade, nossa cultura, mas enfim, isso também vai ser um assunto para uma outra abordagem, para uma outra aula, né? Mas então, assim, principalmente no Brasil, que tinha acabado de sair da escravidão, né? Essa coisa de um lado manda, o outro obedece, o mundo já estava cheio disso, e a Umbanda traz essa liberdade, né? Ela traz essa quebra de paradigmas, e eu arrisco dizer, estudando pra caramba sobre a Umbanda, é que ela traz essa disruptura, se não é a primeira, é uma das primeiras religiões que propõe isso aqui no nosso país. Ou até mesmo, acho que o Eric, a Cris, óbvio, podem falar melhor sobre isso em outra ocasião, mas assim, aqui no Ocidente, sabe? O Brasil é um país novo, né? A gente não tem muito histórico, assim, de religiões que foram tão disruptivas como a Umbanda foi, sabe? Esse, para mim, pelo menos, é um motivo de muito orgulho, né? De seguir isso, porque é o que eu acredito de fato. Então, cada vez eu me sinto mais Umbanda, tá? Eu encontrei uma frase que me explicou, né, que me elucidou muito sobre as dúvidas que eu tinha sobre a Umbanda usar o nome dos orixás, por exemplo, né, que é do candomblé, e essas imagens dos santos católicos no Congá, né, a imagem de Jesus Cristo, por exemplo, como tem lá na tenda, e é muito comum em outros terreiros, né, em outros centros. A frase é o seguinte, gente, ou seja, não sou eu que estou dizendo, tá? Nenhuma religião é inteiramente nova. Nenhuma mensagem religiosa elimina completamente o passado. Trata-se, antes, de reorganização, de renovação, de revalorização, de integração de elementos de uma tradição religiosa imemorial. Então, o que significa isso? Quando a gente traz o termo essa frase é do historiador das religiões, Mircea Eliade, acho que é assim que fala. Achei incrível, porque eu me perguntava muito, poxa, mas se a Umbanda é uma religião brasileira, que foi criada aqui, por que ela precisou se utilizar do nome dos orixás? Por que ela precisa usar a imagem de santo católico? Por que a imagem de Ogum é a mesma que de São Jorge? Não quero, não sou candomblé, não sou católica, enfim. Né? Eu tinha muito essas questões. E essa frase trouxe uma lucidez muito grande para mim, né? Porque nada é inventado do zero. Por quê? Principalmente porque tem que ser palatável para nós, né? A gente tem que se sentir confortável. A gente não é muito estranho para o ser humano andar numa seara muito nova, desconhecida, né? Por mais destemido que a pessoa seja, qualquer que seja a sua característica para o novo e tal, a gente precisa dessa familiaridade, né? Então, acho bacana isso. Esses termos, né? A reorganização significa o quê? Organizar novamente, né? Quando a gente fala de revalorização, é a gente pegar um valor, né, e dar um novo sentido, né, ressignificar aquilo, né, a integração de novos elementos, né, de uma outra tradição é bacana, porque existe ali uma visão de um contexto, de uma prática religiosa que já existe, ou várias práticas religiosas que já existem, onde são pensados e estudado aquilo que realmente é produtivo, aquilo que é saudável para a sociedade, aquilo que é importante e aquilo que já não faz mais bem para a nossa evolução, não só espiritual, mas para a nossa evolução enquanto sociedade, né? Enquanto pessoas que se relacionam. Esse é o grande barato, né? Quando nasce uma nova religião que traz, que ela simplesmente ela é tão livre que ela não julga as outras religiões, sabe? Ela simplesmente
se apropria, na verdade eu nem gosto de usar esse termo, se apropria, a Umbanda ela ressignifica outras práticas, outras culturas para trazer e para formar uma nova religião, uma nova forma de se relacionar com Deus, uma nova forma de se relacionar com Jesus Cristo, uma nova forma da gente se relacionar conosco, né? Esse é o grande barato assim da Umbanda, né? Então essa frase me marcou muito. Eu vou compartilhar ela com vocês depois, como eu falei. Espero que vocês deem uma atençãozinha nela, assim, a ela, porque ela realmente ela explica muitas das nossas dúvidas. Vamos falar agora de Umbanda popular, que é o nosso próximo slide, tá? Gente, tá tudo bem até aqui? Tá ótimo, Mari. Tá tirando muita onda. Vocês estão muito silenciosos. Tá maravilhoso. Eu sei que a gente deixa para falar no final, mas esse negócio de aula online, né? Eu gosto de gente perto, sentir os calores. Mas vamos lá. Cris está no projeto dela de aposentadoria 2023. Já tá. Ela está formando um monte de gente para poder ela fazer uma viagem longa com Dé. Vai para as Maldivas. Vai largar a gente aqui. Lohane, você vai fazer pergunta? Vou te falar pelo seguinte. A gente vai abrir para perguntas no final, tá? Senão a aula não acaba nunca. Eu não estou te ouvindo. Você está sem som. Eu espero o final, então. Eu espero o final. Tá bom. Segura minha ondinha aqui, pode deixar. Eu te agradeço, é só porque para a gente poder tentar concluir. Falta pouco. Isso. Tranquilo. Tá? E vocês terem paciência de me ouvir até o final. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui, a gente está em Umbanda popular, não é isso? Certo. Então, vamos lá. Alguns dos aspectos que a gente vai trazer aqui de Umbanda popular, ela não se prende muito aos fundamentos, acho já super interessante, né, isso, porque é muito diferente da nossa prática, e os trabalhos e os médiuns, eles são guiados pelas entidades, sem a necessidade de dominar muitos fundamentos, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, o que eu trouxe aqui sobre a Umbanda popular, né? É uma forma de religiosidade que não se prende aos fundamentos, como está escrito aí no slide, certo? O que vale nessa prática da Umbanda é o que é dito e ensinado de forma direta pelos espíritos, né? Pelas entidades, tá? Então, significa que para esse tipo de Umbanda não existe fundamento, né? Cabe essa pergunta, né? Se a gente está dizendo que Umbanda como um todo é o fundamento, né? O princípio básico de uma religião sólida, com variadas formas de se praticar, né? Essa religião, então significa, não entendi, Mari, a Umbanda popular ela não tem fundamento? Não, gente, não é bem isso. Tá? O que significa, na verdade, é que os praticantes dessa denominação da Umbanda não se prendem aos fundamentos para praticar a Umbanda, mas, no entanto, reconhecem que existe o fundamento. Eu vou chegar no exemplo, que foi o que eu vivi a vida inteira, então acho que eu posso falar bem disso. Tá? Os adeptos, muitas vezes, não sabem ou não têm certeza de como as coisas funcionam, mas elas sabem que funcionam. Tá? Podemos arriscar dizer que até pouco tempo atrás era o perfil da maioria dos centros de Umbanda, até porque a gente não tinha realmente acesso ao estudo, né? Às explicações. E ainda assim, eu digo, por experiência própria, que a nossa experiência na tenda espírita cristã, que é dirigida pela Cristina, ainda é muito diferente da maioria das casas. A gente não tem acesso a esse estudo, não é por maldade. É porque os próprios dirigentes não tiveram essa cultura, né? Não foram acostumados, não tiveram acesso a estudos. Então, realmente, você só passa, você só compartilha aquilo que você tem, né? Então, não é maldade, de forma alguma. Quando eu digo de forma alguma, quando eu trago esses termos, gente, é porque aqui a gente tem que partir do princípio que a gente está falando de umbandas, né, de práticas da nossa religião que são sérias, são responsáveis, né? Não importa aqui para a gente, né, dar ênfase no que a gente acredita que não presta, vamos dizer assim, tá? Então, quando eu digo que é sempre assim e tal, a gente parte do princípio que a gente está falando apenas e somente
né, dos templos, das casas, das tendas de Umbanda que praticam a Umbanda dentro de seus conceitos básicos, genuínos e, portanto, aquelas que fazem tudo direitinho, como a gente entende que deve ser, tá? Bom, junto com a Umbanda branca e a Umbanda pura, a Umbanda popular é uma das mais antigas e conhecidas práticas de Umbanda. As três estão sob a denominação de Umbanda tradicional, tá? Vou voltar só um pouquinho aqui sobre essa questão, né, dessa prática da Umbanda, de os médiuns, né, e a prática como um todo dentro de um terreiro que segue essa linha, eles não ter essa base dentro do fundamento, já falei, né, que é muito comum, mas não sei se eu vou dizer não, gente, porque eu acho que eu vou entrar em outro assunto, porque não é para essa aula, vou deixar vocês curiosos para assistir a aula que vem. Vou dar esse spoiler aqui, anota aí, para todo mundo ficar curioso. É que eu sou muito ansiosa, né? Se eu pudesse, eu já falava aqui o curso de 2 anos e meio inteiro aqui hoje mesmo. Era só querer ficar aqui comigo que eu não ia ter fim. Mas vamos lá, depois a gente fala mais... porque vai ter o módulo, né? Tem uma aula que diz o que não é Umbanda. Então, se eu for colocar aqui o exemplo que eu ia dar, eu vou meio que dar um spoiler e vou furar um pouco do conteúdo da próxima aula, né? E a gente precisa acabar esse de hoje para a gente entender o da próxima, né? Bom, então é isso. Né? Esses são os conceitos básicos da Umbanda popular. Essas 3 primeiras, então, formam o que a gente chama, né, o que traz essa denominação de Umbanda tradicional. Tá? A próxima, Umbanda esotérica ou iniciática. Né? Alguns aspectos que a gente vai abordar agora aqui, que eu vou falar para vocês, é que ela é baseada e conduzida pelos fundamentos ocultos. Tá? Gente, desconstrói o que vocês possam ter em mente sobre o ocultismo. Vamos desconstruir, vamos esvaziar o copo para deixar que esse copo se preencha com tudo que a gente está trazendo aqui para vocês e tudo que a gente vai trocar aqui no final, tá? Cita a origem da Umbanda na Atlântida ou Lemúria, né, no mito do Aumbandã. Adoro esse nome, acho bonito. Também foi apresentada no primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Lembra que eu falei para vocês que esse é um ano que marca muito a vontade, né, que os umbandistas e a necessidade que eles tinham de verbalizar sobre a Umbanda, de tirar a Umbanda desse campo empírico e poder codificar, né, poder criar elementos verbais, né, plausíveis, quase que palpáveis através do estudo, da leitura. Então, é uma urgência e a gente deve muito a essas primeiras vertentes, a esses primeiros estudiosos, a esses primeiros escritores, as pessoas que vieram a público numa época tão difícil, né? Numa época em que a gente estava falando de guerra mundial, a gente estava falando aí de ditadura logo depois, enfim, e trazer isso de peito aberto, né? E encarar esse muro eu ia falar um palavrãozinho aqui, mas de pancada, né? Que a sociedade recebia, né? Em diversas frentes, e não era diferente com a religião, né? Bom, a Umbanda esotérica iniciática, ela é uma forma de praticar Umbanda estudando os fundamentos ocultos, conhecidos apenas dos antigos sacerdotes egípcios, hindus, maias, incas, astecas e tantos outros, tá? Lembrando, gente, que aqui a gente está trazendo, eu estou trazendo para vocês explicações muito rasas para que a gente possa fazer jus ao estudo básico, né? Aquele mínimo que a gente precisa entender para poder avançar no estudo, para poder dar a base, até para que todos possam recorrer depois, como a Cris sempre fala, e se aprofundar, buscar outras leituras fora até da nossa linha teológica, da linha teológica, na verdade, que a gente segue, só para organizar os estudos, né? Então, é importante que vocês saibam disso, porque a Cris pode, né, falar muito bem sobre todas, obviamente, mas da Umbanda esotérica ela sempre traz muitos exemplos, né? Assim, porque praticou, de certa forma, a Umbanda nessa linha, então é um olhar raso e básico, ok?
porque eu sei também que outros colegas, outros irmãos da casa têm muito conhecimento sobre essa e outras linhas que eu estou trazendo aqui para vocês e podem, de repente, estar com a impressão de que está faltando informação. Na verdade, não está faltando, né? Porque realmente a gente está fazendo um apanhado mais básico, uma explanação mais básica para que a gente possa criar a base mesmo de estudo, tá? Minha Yorkshire está concordando aqui comigo, não sei se vocês estão ouvindo. Bom, também foi apresentado no primeiro Congresso Brasileiro, né, de Espiritismo da Umbanda, conforme eu falei. Falei também dessa urgência, né, de que os praticantes, que eles tinham de apresentar o aprofundamento da Umbanda naquela época. Gente, só um minuto. Espera aí. Pronto, fui chamar a atenção da Yorkshire, que está me atrapalhando aqui. Existem alguns autores, né, que baseiam a Umbanda esotérico-iniciática. Na verdade, essa Umbanda, essa denominação da Umbanda, ela é baseada em alguns autores principais. Assim, depois, no material que eu vou disponibilizar para vocês, tem o nome deles aqui. Eu não vou falar, porque muito deles eu não consigo nem ler, confesso, e porque vai passar batido, e acho importante a gente saber, ainda que a gente não vá se aprofundar, é importante a gente saber dessas origens, tá? Cris, você quer falar alguma coisa sobre Umbanda esotérica agora? Quer falar no final? Posso continuar? Pode continuar, a gente fala depois. Então tá. A gente já está acabando, gente. A Umbanda traçada, mista ou molocô, né? Que é o nosso próximo slide. Essa denominação da Umbanda, eu poderia falar aqui 10 aulas, porque vivi, né? Eu entrei para a corrente, eu sempre frequentei um centro de Umbanda, a gente chamava lá realmente de trançada, a gente não chamava de molocô, mas comecei a trabalhar, né? Aos 14 anos, então tem só 10 anos. Não, são 27 anos, né? Tô com 41, comecei com 14. Então, tenho bastante coisa para falar, mas, assim, a primeira coisa que eu tenho a dizer, né, é que é uma Umbanda realmente muito voltada para os cultos de nação, ou seja, né, a religião mesmo de nação que é trazida, esses cultos que são trazidos da África, né? A gente vai falar sobre isso na aula, o que não é Umbanda, porque o Candomblé, muita gente acha que é uma religião africana e não é, tá? O Candomblé também, assim como a Umbanda, é uma religião brasileira, tá bom? Essa prática, né, essa denominação da Umbanda, ela combina os fundamentos e preceitos das culturas africanas com as entidades de Umbanda. Então, assim, o Candomblé não trabalha, por exemplo, com linha de caboclo, de cigano, blá, blá, blá. A Umbanda trançada tem vários preceitos do Candomblé, mas ela trabalha dentro dessas linhas de Umbanda, com essas entidades, consulta, herê, tá? Nessa prática, são comuns, desculpa, gente, são comuns algumas atividades, né? Algumas práticas, como camarinha, bori, ebó, e oferenda de animais que são sacrificados, tá? Não vou me estender dentro desses preceitos, dessas práticas. Por quê? Porque nós não fazemos uso dessas práticas. Então, acho que em um outro momento a gente pode se aprofundar nisso, né? Mas são preceitos dentro dessa prática, dentro dessa linha, dentro dessa forma de se fazer e de se viver a Umbanda, que a gente não traz na tenda espírita cristã, tá? Uma peculiaridade dessa prática é que a gente não sabe muito das coisas, a gente não pode ter acesso. Eu fiquei, sei lá, 20 anos na mesma casa, eu nunca soube o que tinha de assentamento em nenhum dos pontos da casa, sabe? Eu só tive a permissão de entender quem era o Exu guardião, que era sentado na tronqueira, para o qual a gente realmente fazia oferenda, né, de sangue animal e tudo mais,
numa determinada época, quando eu fui, é meio que você vai se graduando ali, muito diferente, todos já perceberam que é muito diferente do que acontece lá na tenda, né? Onde a Cris, a primeira coisa que ela faz é abrir o verbo, porque ela nos orienta e diz que a gente precisa saber o que a gente está fazendo, a gente precisa saber onde a gente está, a gente, né? Então, isso não é comum, na verdade, não é nem permitido, eu posso dizer assim, dentro de uma umbanda traçada. O Jorge, nosso ogã, ele frequentou, ele vem também de muitas décadas, muitos anos, de umbanda molocô, né? A gente troca muito essa informação, até os pontos, né, que são trazidos são pontos com termos muito diferentes do que a gente usa lá, né? E o mais bacana é que o que me levou exatamente para a tenda, né, porque eu não continuei nesse centro. Primeiro, porque minha mãe saiu, minha mãe foi para o candomblé de fato, ela deixou a umbanda e foi para o candomblé. Eu ainda continuei nesse centro um tempo, mas quanto mais velha eu ia ficando, eu mais me questionava sobre o que estava acontecendo ali. Não do que eu via lá, porque sempre foi realmente uma casa assim, que ajudou muita gente, que realmente era baseada e assentada na caridade, não cobrava por nenhum tipo de trabalho e tudo mais. Mas a gente não podia saber de nada, eu tinha que fazer uma obrigação tal, eu tinha que deitar, eu dormia no centro e tudo mais, mas eu não sabia por quê, eu não podia saber por quê. E eu tenho essa dificuldade de fazer essa entrega no que quer que seja, sem saber o que está acontecendo, mesmo confiando 100% na dirigente, né, que virou quase da família, virou mesmo assim, uma pessoa muito querida, um grande relacionamento de afeto que a gente tinha, ela por mim, pelo meu filho e tudo mais, mas para mim deixou de fazer sentido. Me esgotei dentro daquela filosofia, daquela forma de se praticar umbanda. E nada é por acaso, cá estou falando sobre Umbanda, teologia da Umbanda Sagrada, compartilhando o conhecimento que eu estou tendo a oportunidade de ter e que tudo acaba fazendo sentido para mim agora, né? Então, eu posso dizer que eu vivia a Umbanda desde que eu nasci, desde o meu batizado, que eu tive o batizado na Igreja Católica, o batizado no centro de Umbanda. Mas eu virei Umbanda, eu sou Umbanda desde que eu entrei, na verdade, desde que eu pisei até na assistência pela primeira vez na tenda espírita cristã. Então, isso é muito... muda a vida, realmente é a vida antes e depois. Ah, por quê? De ter conhecimento empodera? Não, gente, porque quando a gente detém conhecimento, a gente se conhece, isso fala de autoconhecimento. É um caminho árduo? É trabalhoso? É sofrido? Claro que é, porque olhar para dentro dói para caramba, né? Mas a Umbanda traz essa reflexão, principalmente isso que a gente tem que ficar atento. Quando a gente tem um responsável, um dirigente que conduz a gente por esse caminho da autonomia, que não é alguém que fica tolhindo a nossa autonomia, a nossa forma de pensar, sabe? Então, isso para mim é muito bacana. E eu não estou aqui só babando o ovo da Cris, puxando o saco, não, entendeu? Não é só isso, não. É porque, de verdade, como eu já frequentei durante minha vida inteira outro lugar, eu entendo a importância que a gente tem, a importância que tem, né, o valor de um dirigente, uma pessoa, né, que já sabe mais do que você, te puxar para onde ela está, de não tolir nosso pensamento, sabe? De puxar a gente para o caminho do conhecimento. Isso é muito importante. A Cris fala muito sobre isso, mas eu também quero falar isso cá desse lado, sabe? De como é importante a gente não ter alguém para ficar o tempo inteiro podando nosso potencial, né? A gente tem que ficar muito de olho, quaisquer que sejam nossas escolhas, né? De como aquilo está sendo conduzido. Porque se você discorda uma vírgula de algo que seja importante para você dentro de um terreiro, gente, você tem que se questionar, sabe? Você tem que se questionar, assim como todas as áreas da nossa vida, porque eu realmente entendo, né? Penso que a religião é algo que a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente para a gente que acredita em evolução do espírito por meio da mediunidade, por meio da Umbanda, tá? Eu achei que estava super passando, ainda estou dentro, gente, do tempo. Dá para continuar. Vamos lá. Onde é que a gente estava? Falei tanto agora fora do meu script. Umbanda de Caboclo. Bom, Umbanda de Caboclo, gente, antes de começar a falar dela, né, aqui estão os aspectos
Mari, então, não tem problema se você não conseguir completar todas hoje, mas eu queria que você falasse sobre os preceitos básicos da Umbanda Omolocô, da Umbanda trançada, que é o quê? O Ori, Bori, a Camarinha, como é que isso se procede, para que o pessoal aprenda exatamente quais são as características desse tipo de Umbanda, para não confundirem mais com o candomblé. Perfeito, Cris. Tá, não, ótimo. Então, vamos lá. Se quiser voltar um slide aí, porque avançou para Umbanda de Caboclo, só para tirar a atenção do pessoal do que eu vou, então, falar agora. Aí, vamos lá. Só para deixar claro, então, eu vou, então, Cris, usar o restinho do tempo para focar aqui, pode ser? Sim, sim. Aí eu falo com mais calma, né? E mais propriedade, assim, sobre cada um desses aspectos que você pediu. Vamos lá. Como eu falei, gente, o centro que eu frequentei quase que a vida toda, a gente falava que era Umbanda trançada, né? A gente chegava até a dizer que era Umbanda Nagô, exatamente porque fazia menção a um culto de nação, né? Que remete lá aos cultos que são, de fato, realizados, desenvolvidos na África. É chamado de culto de nação, e isso é muito importante a gente saber quando a gente está dentro da Umbanda trançada ou Umbanda Molocô, porque cada nação, cada área, cada região lá da África tinha seu culto próprio, tá? Vocês vão até entender, acho que na próxima agora, não sei se vai dar, mas na outra, como isso afeta realmente e favorece a questão da escravidão, tá? É bem importante esse contexto histórico para a gente entender isso. Então, a gente tinha isso, a gente falava assim, olha, meu centro é de nação, e a gente usava termos, muitos termos africanos, a gente tinha pontos cantados dentro das giras, que eram pontos todos em Urubá. Não eram todos os pontos, mas alguns pontos eram cantados na íntegra em Urubá. A gente falava muitos termos quando a gente entrava, primeiro porque tinha muito preceito, muito conceito e muito rito. Por exemplo, né, as pessoas até acham curioso quando eu conto na tenda. A gente jamais poderia servir. A questão da hierarquia é tão presente que nós, médiuns, jamais poderíamos servir água para uma mãe de santo, para EQED, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mãe pequena ou pai pequeno, e para o Ogã em pé. A gente tinha que estar sempre abaixo da linha da cabeça dos nossos dirigentes, para a gente poder servi-los. Ai, Mari, mas por quê? O pai de santo precisava dessa pavanice? Não, porque para eles, como eles não conseguiam, não tinham, gente, esse conhecimento para poder organizar e manter a organização e o padrão dentro de um terreiro, o que eu frequentava até era pequeno, mas tinha uns que tinham 60, 100 médiuns, eles precisavam deixar claro a questão da hierarquia. Então, era dessa forma. E tinha muito essas questões. Por exemplo, eu, com 16 anos, eu fui para um carnaval, sei lá, em Búzios, com as minhas amigas da escola. Só que eu estava de preceito, porque eu tinha feito um trabalho e eu tinha que ficar, sei lá, um mês com umas cordas, que a gente chama de contregum, que elas são de sisal, amarradas nos meus ombros, aqui nos meus braços, e também na cintura. Você imagina para uma pessoa, uma adolescente de 16 anos, que já é muito... Gente, nada que eu estou falando aqui é crítica, porque eu vivi isso muito lindamente durante muitas décadas, tá? Pelo menos 2 décadas da minha vida. Mas, assim, por quê? Porque era vital para que eu pudesse proteger a minha energia, para que eu pudesse manter a energia que eu absorvi durante o trabalho que eu tinha feito, tá? Então, isso tudo é levado muito à risca e tem que ser como o dirigente manda fazer. Então, assim, e também rola uma questão assim, eu pensava, se não fizer, algo vai acontecer. Por quê? Porque a gente não tem estudo, a gente não tem a clareza, tá?
Vou falar agora aqui. Quando eu fui, então, lá com 16 anos, que eu fiz minha primeira obrigação, eu fiz um bori, tá? Eu não lembro se foi camarim ou bori, mas, enfim, são obrigações que a gente faz, onde a gente oferenda para os orixás. Nessa linha, nessa prática da Umbanda, a gente não tem o entendimento dos orixás como irradiações divinas, como vamos aprender e como vamos relembrar aqui durante o nosso estudo, tá? Lá a gente tem o orixá para uma visão muito mais desse culto de nação, ou seja, de como é feito e como é praticado na África, tá? Nossa cabeça é determinada sempre pelo dirigente, não é o que a gente acha. O dirigente, por meio, lá no caso era de Jogo de Búzios, que determinava quais eram os orixás de frente, né? Pai e mãe de cabeça, que eles chamavam, não tinha esse termo juntó, eles que determinavam a gente nem chamava de coroa, tá? A gente chamava mesmo da nossa cabeça. Então, definida a nossa cabeça, a gente fazia uma camarinha, que era como se fosse uma iniciação, né? A gente entra num local, num quartinho, ou como é chamado, numa camarinha, onde não é um local de livre acesso para todos os médiums, é, de fato, um local onde a gente permanece ali. A primeira que eu fiz, por exemplo, eu não dormi, eu só passei um dia, e você vai aprendendo na prática, não tem teologia, na prática, como se dá, né? O que significa a quartinha, qual é a cabeça da mãe e do pai de santo, e aí você começa a entender o quê? Quando eu fiz bori, você fica dormindo no centro 3 noites, no caso do que eu frequentava, e você faz várias oferendas para o seu pai e mãe de cabeça, né? O que a gente chama agora de frente e juntó. Então, você faz lá, qual é a comida, né? Eu já contei para vocês que lá minha cabeça, meu orixá de frente era Iemanjá. O que Iemanjá come? Então, a gente faz todas aquelas comidas, compra todas aquelas flores. Eu intuía? Não, não tem intuição. Você tem uma lista, você tem que comprar exatamente tudo que está ali para que você possa, então, se recolher, como se chama, e fazer essa oferenda. Teoricamente, você vai ter que sonhar, e aí você só vai sendo, né, o conhecimento, a informação, não é nem conhecimento, é informação, só vai sendo liberada para você de acordo com o que você vai jogando. Poxa, sonhei com isso, isso e isso. Ah, então é porque é isso, isso e isso, né? Então não é uma imersão, a gente não fica ali para poder fazer uma imersão ali na religião, no que ela significa, né? É oferendado. Na minha cabeça, no meu entendimento, até chegar na tenda, né, por tudo que eu passei, né, dentro desse centro, como eu falei a vocês, que eu sou muito grata e tenho muito carinho por todos lá ainda, e espero continuar tendo, porque realmente é uma casa muito bacana, mas não lembro o que eu estava falando, por que eu falei disso, mas lembrei. Não era para a gente se fortalecer e tal, era porque realmente a gente precisava oferendar, as coisas não iam bem na vida e a gente oferendava. É uma visão diferente do que a gente tem hoje aqui, né? Mas, de fato, é um viés muito realmente parecido com os cultos de nação. Inclusive, essa questão do sacrifício animal, ela tem a ver muito com o candomblé, não é para fazer o bichinho sofrer, né? Não é isso. É porque utiliza-se segundo, né, o que se pratica, o que se acredita nessa prática, nessa denominação, né, dessa prática de Umbanda, você está, de fato, oferendando o animal em si, que é um animal que, teoricamente, ele já vai morrer, né? E você oferenda para aquela energia ali do sangue e tudo mais, se afinize e alimente aquela energia que, vamos supor, como eu contei para vocês a questão da tronqueira, ela vai proteger e ela vai alimentar energeticamente a tronqueira em si, né? O Exu guardião da casa, vamos dizer assim, tá? Depois disso, por exemplo, o frango, não existia gira que começasse se não houvesse essa oferenda no portão, por exemplo, tá?
E aí, esse frango depois ia para a panela, virava alguma comida, era distribuído ali para todo mundo, ou até para a comunidade no entorno, porque era muito... Então, assim, isso eu posso atestar, tá? Não era à toa, não tem problema, ninguém está nem aí, problema não era isso. Tinha um porquê muito, aliás, somente fundamentado nas práticas de emulação animal, né, praticadas nos cultos de nação africana, mas que nós, nessa linha, trazíamos para a nossa prática. Tá? Ebó, né? Muita gente ouve falar de ebó. Né? Ebó é um trabalho que se faz para um descarrego. Né? Então, dependendo da demanda que você tenha para esse descarrego, o ebó é formatado de uma forma ou de outra, e aí até com elementos naturais, muito naturais, faz comida, quais são as comidas que descarregam, canjica branca, muito padê, né? Aqueles padês que a gente vê nas esquinas, né? Por aí que a gente fala que é macumba, tudo com esse propósito, é identificada a demanda, ou seja, o carrego que você tem, e então é trabalhado de acordo com aquele carrego, o trabalho de descarrego. Tá? Isso a gente chama de ebó. Tá? Eu separei praticamente essas 3 práticas, porque eram as práticas mais comuns, né? E, como o Cris falou, é importante, gente, entender que essas práticas, elas não são práticas porque elas são utilizadas no candomblé, tá? São práticas dentro dessa denominação, né? Nessa prática mesmo da Umbanda, né? Mas que se utiliza de conceitos, de crenças e de preceitos do candomblé. Mas não necessariamente a Umbanda que desenvolve, que pratica essas ações, né? Que quando praticamos, temos isso como realmente sagrado, não significa que isso seja candomblé. Como o Cris falou, as pessoas confundem muito, né? Então, é importante que isso fique claro, porque isso também é uma forma de prática da Umbanda. Concordando ou não, achando legal, achando maneiro ou não, ela existe, ela é praticada, e assim como todas as outras, elas são... elas devem ser respeitadas, né? Elas vêm como práticas do bem, né? Eu acho curioso porque algumas pessoas, até que conviveram comigo naquela época dentro do centro, acham assim, agora você está numa Umbanda tão... Como é que é? Água com açúcar, né? Aquela Umbanda branca. Por quê? Não tem uma matança, não tem um bori, não tem um ebó. O que acontece quando existe essa prática, diferentemente dos cultos de nação? O que acontece quando tem essa prática sem a gente ter conhecimento? Alguém joga, alguém manda a gente fazer, a gente vai lá. Para mim, tá? E é o meu relato, gente. A gente usa isso como amuleto, como escada para o nosso prumo e para o nosso equilíbrio. A gente não corre atrás de desenvolver ações e tudo para a gente se equilibrar, para a gente ficar bem. Então, assim, meu Deus, perdi o emprego, tá tudo ruim na minha vida, o que é que eu preciso fazer? Vai lá, faz ali um jogo de búzios, o que é que eu preciso fazer? Precisa cortar um frango para não sei o que, fazer um bori, fazer um ebó, não sei o que, não sei o que lá, e você vai lá e faz. Aí a vida continua não andando. Ou seja, a prática é ruim? Não, acredito que não, até porque ela é milenar, né? Assim, ela é baseada em práticas milenares. Só que a gente cai nesse erro e interpreta tudo errado de fato. E, mais uma vez, por quê? Porque a gente não estuda, porque a gente não tem acesso e tudo mais. Mas agora que a gente já sabe... Por exemplo, se a gente lá na tenda, né, fosse um banda trançado ou mulucô, como é que o Jorge foi formado a vida toda, essa questão de Jorge está falando, ou Jorge acaba o ponto e a gente continua cantando, gente, isso era assim, impossível de acontecer, mas é impossível. A Cris está sentada e a gente passa por cima dela para ir no banheiro, impossível de acontecer, mas é impossível de acontecer, isso não vai acontecer. Cris pediu um negócio, ela está sentada no sofá, o Del, o Marcinho, a gente entrega assim, toma aí. Impossível, tinha que ter um pano branco para você botar no chão, para você ajoelhar, para você poder servir sua mãe e seu pai de santo. Contando assim, fica até meio
leviano, né, e tal, é engraçado de fato, mas é uma forma onde se pratica a questão da hierarquia, porque realmente, gente, a gente é falho, a gente perde a mão, a gente esquece, né, que existe uma dirigência, né? É a mesma coisa quando a gente está na faculdade, por exemplo, na escola, tal. Pô, a gente sabe, a gente não vai fazer passar, ou não deveria, né, por cima e questionar dessa forma assim, enfim. Eu poderia falar outros muitos exemplos, né? Ou, por exemplo, na mulher tem umas coisas muito curiosas que amigas ou conhecidos que vão lá no nosso centro, mas que frequentam essa Umbanda trançada, né, mista ou molocô, acham super curioso o nosso Ogã. Lembrando, gente, que nessa prática da Umbanda, Ogã e mãe de santo, pai de santo, enfim, eles são, assim, seres supremos. Éric também, né, Éric? Você já frequentou centro assim, já? Então, Éric sabe bem do que eu tô falando. Não é? Sei sim, sei sim. Pois é. Essa questão de, gente, mas o Ogã, ele dá consulta, que engraçado, como é que isso funciona? Não sei o quê, porque não pode, né? Como assim? Começa a girar. Por isso, gente, que muita gente não entende ou acha que é bobeira. É que também tem essa prática, não sei se vocês já perceberam. Quando a gente entrou mais ou menos na mesma época, né, Érica? Assim, para corrente. A gente não consegue começar a trabalhar. O Jorge também, se vocês perceberem, sem tomar bênção a Cris. É porque a Cris também, mas é porque não tem como. E aí ficou, isso eu carrego comigo. Eu começar a me concentrar ali, a minha mediunidade, ali, a prática da minha mediunidade, se a minha coroa não fizer reverência à coroa da Cris, que é dirigente da casa. Entende? Então, assim, até uma forma de meu inconsciente pensar. Bom, agora eu estou no trabalho, né? Eu não consigo, gente, parece que eu estou xingando minha mãe se o dirigente espiritual da casa chega para o trabalho e eu estou em pé. Isso é errado, gente. Não, a Cris deixa muito claro para a gente. Não, aliás, eu sei que Cris não é se incomodar, mas assim, essa questão da benção, tipo, não tô afim. Aí eu fico naquela, ai, não vou. Ai, agora ela tá bebendo água, não quero atrapalhar, porque eu quero ser o mais leve possível para isso. Aí eu vou no cantinho para ninguém ver, para todo. Cara, dentro de mim é um conflito, porque eu me desconstruí, mas tem certas coisas que eu não consigo, né? Essa questão do dirigente da casa chegar, cara, tem que estar ajoelhado. Na casa que eu frequentava, o dirigente espiritual vinha, né? A gente tinha que bater cabeça para ele, era todo mundo de cabeça no chão, né? Num respeito máximo. Você não olhava para, né, a mãe de santo e tá incorporando, sabe? Era uma forma, era uma prática e dava certo, sabe? E era bom para todo mundo, assim. Essa questão de Jorge acabou de cantar, ele parou o atabaque e a gente, no afã daquela, né, Yansan maravilhosa cantando, a gente continua cantando. Não, ninguém fala, ninguém canta depois que o Ogã para de cantar, porque ali é uma reza, aquilo é sério, né? E aí é uma coisa que a gente vai desconstruindo, né? Essas curiosidades. Acho legal colocar assim, porque a curiosidade de muita gente, mas para determinar, acho que fecha bem isso aqui de que também é Umbanda, gente. Não é Candomblé, não é outra religião. É Umbanda, né? Tem os preceitos da Umbanda, como eu falei lá no início. Tem a prática da caridade, tem o rito, tem a questão dos espíritos e das entidades, a gente faz reverência às entidades chefes da casa, a gente tem lá, assim como a gente vai ver mais para frente, as falanges bem determinadas, as linhas de trabalho bem determinadas, é uma religião cristã, é uma religião monoteísta, mas a gente pratica Umbanda de uma forma diferente dentro dessas outras modalidades, eu vou falar assim, da Umbanda. E aí, quem tiver curiosidade de saber mais, depois é só me perguntar que eu conto. Bom, vamos abrir então agora para as perguntas, Mari, que a gente avançou bem no horário hoje. Comigo, né, amor, falando sem parar, não seria diferente. Lohane? Está com o microfone fechado. Pronto. Na verdade, é o seguinte, o que eu queria perguntar não é nem uma pergunta, é um questionamento com base no que você falou e com base no que o
o Rafa falou na semana passada, sobre a questão do sincretismo, dos santos católicos, dos escravos fazerem uma associação, né? Sincretizava os santos católicos com os santos que eram cultuados. Até hoje, eu vejo assim, eu não conheço uma festa, por exemplo, que seja exclusivamente da Umbanda, por exemplo, comemorado, tirando o 15 de novembro, que é o dia da Umbanda. Eu não conheço um feriado, não feriado não, mas uma data comemorativa exclusivamente nossa, da Umbanda. Porque, por exemplo, dia 2 de fevereiro é o dia de Iemanjá, tá, mas é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Entendeu? 23 de abril é um dia que se comemora São Jorge. Então, é sobre exatamente isso. Não existe isso mesmo? Não, existe. A Umbanda, ela é sincrética. O sincretismo, ele existe. Você vai encontrar várias versões de que os escravos usavam as imagens e colocavam os afoxés por baixo com as ervas dos orixás e eles estavam cultuando os orixás. Você vai achar que o sincretismo ele é por similaridade. Não importa. Importa para a gente, é por isso que eu falo que o estudo ele é importante, é a compreensão. A gente ressignificar todas essas ações e tentar compreender historicamente em que momento aquilo acontecia, como acontece hoje, e a gente tentar compreender. Então, que diferença tem o São Jorge guerreiro, que corta o mal do dragão, para Ogum, que é o orixá que representa o final, o corte, a força, né? A força da lança. Não é a mesma coisa? E a gente também não está falando da mesma coisa de Marte, um deus grego, deus da guerra? Sim. Mercúrio? Não. Mercúrio ou Marte? Éric. Marte. Marte. Deus da guerra, Marte. A gente não está falando do mesmo? A gente também não está falando do mesmo Deus da Bíblia, lá que está na parte judaica, que denomina Deus de acordo com suas funções. Então, ele tem um Deus com um nome para cada qualidade. A gente está falando da mesma coisa. Então, eu preciso entender, dentro desse contexto, o que significa Ogum, o que significa São Jorge. Então, a gente está falando da mesma coisa. Entendeu? Então, quando eu falo que a gente tem uma Umbanda que coloca imagem de São Jorge para representar Ogum, tá certo, tá tudo bem. A tenda não utiliza isso. Por quê? Para a gente, o entendimento de orixá, a gente vai estudar mais à frente, é uma força divina, é uma qualidade de Deus. E você não acha que com isso... Você não acha que com isso a gente tira o protagonismo dos orixás? Não. Não. Ele continua sendo o orixá da lei. Sim. Só na minha representatividade a nível de altar, a minha relação com os orixás, ela está mais voltada para aquilo que ele representa na natureza, na sua potência, no seu verbo, na sua forma de atuar. Isso, para mim, é muito mais importante do que a representatividade simbólica que humaniza esse orixá. Entendi. Entendeu? Mas isso é a minha forma, tá? Conforme a Mari falou, são as umbandas, né? A Mari veio de uma umbanda homolocô, né? Eu venho de uma umbanda esotérica. A casa que eu iniciei era uma casa de Rivas Neto, que era uma umbanda esotérica, que a umbanda surgiu na Lemúria, que ela vem do Aumbandá. Então, quem quiser conhecer sobre isso, vai estudar Rivas Neto. É muito legal, mas isso, para mim, não era suficiente. E aí eu fui parar numa outra casa, que já era umbanda popular. Então, eu fui de um extremo ao outro. Essa umbanda popular era aquela umbanda que era passada de
boca em boca, o conhecimento. Vem de um pai de santo para o outro, e essa Umbanda, a Mari colocou muito bem, que é essa Umbanda sem o estudo. Não é que não existe estudo, existe, Entendi. mas é um estudo muito de boca em boca. É o que a gente chama daquele conhecimento que passa de um pai de santo para o outro. Então, e aí eu saio dessas duas bases e vou para o espiritismo. E aí, por isso que a gente tem a tenda, que tem a base espírita, e a gente tem um pé no esoterismo, né? Agora, e agora vem do Molocô, porque a gente toma benção, a gente abaixa quando... Vocês, né? Isso é bacana, né, cara? Isso é legal, porque quando faz sentido... Né? A nossa casa, a gente vê que vocês têm, que tem médiuns que têm essas práticas e médiuns que não têm. Porque eu acredito que essa individualidade ela precisa ser respeitada. A forma como cada médium se relaciona com os orixás é a sua forma. É a sua forma. Eu não posso determinar como você vai se relacionar com as entidades, com aquilo que é divino. Eu preciso que você compreenda o que é divino. Eu preciso te explicar o que Xangô representa, o que Inhansã representa, o que Ogum representa. Mas como você vai se relacionar com essas potências divinas, isso é seu, é individual. O que na Umbanda o Molocô chama de camarinha, né, de recolhimento, é mais ou menos o que a gente vai fazer agora. Só que de uma forma muito simplificada e de um relacionamento mais natural com as energias, no campo de força, com os elementos naturais daquele orixá. E as pessoas se recolhem ali naquele pequeno tempo, não precisam 3 dias, né? Tem centro que é o Molocô, que é um dia só. O do Jorge era um dia só. O nosso são 2 horinhas. Então, mas o princípio é o mesmo. Se a gente for entender o que é a camarinha, você abriu ali um monte de oferendas, fez imolação animal, alimentou o santo, a gente faz o quê? Eu pego os cristais, eu pego as ervas, e eu não coloco ali para manipular para aquele orixá? O que tem de diferente? Não é a mesma coisa? O princípio não é o mesmo? Né? Então, é isso que a gente tenta buscar na tenda, que os médiuns eles compreendam o que cada coisa que acontece, qual a finalidade, qual o objetivo, o porquê de você estar fazendo isso. Né? Então, é essa relação, por isso que eu falo que é uma relação individual, por isso que na tenda existe essa liberdade de uns cumprimentarem e outros não, porque é livre essa forma de se relacionar. Óbvio que o respeito, ele precisa existir, né? Porque senão vira uma anarquia. A gente hoje está falando de uma casa de 70 médiuns. Se não tiver regra, daqui a pouco está todo mundo fazendo o que quer e bem entende, não é assim? Então, a regra ela é criada por mim, pessoa. Ela não é uma regra divina dos guias. Né? Então, para não dizer que não tem uma regra que é dos guias, a guia de Oxalá da casa é uma guia que foi pedida por Pai Joaquim, ponto. Agora, até as guias dos médiuns, eu acho que cada um faz a sua guia de acordo com a forma como ele se sente bem em lidar com aqueles elementos que compõem a guia, que a guia nada mais é do que um elo de proteção da minha coroa e dos meus chakras. Então, quem melhor do que eu para saber quais elementos são importantes para compor esse meu elo de proteção? Ok? Então, isso, a não ser o que? As guias, que são referentes aos meus guias. Exemplo, Pai Joaquim de Angola. O meu brajá é dele. Tá? Isso é uma guia que é referente ao meu guia de trabalho, que é Pai Joaquim de Angola. Agora, uma guia referente ao meu orixá, ela tem que ser a forma como eu me relaciono com aquele orixá. Então, isso é meu, é uma relação minha, ela é íntima.
assim como a forma como os médiuns vão lidar com a ritualística da casa. Existe uma base, que é um ritual que eu criei, mas cada um tem liberdade para se relacionar da melhor forma, da forma como se sente confortável ali na casa. Então, isso foi uma coisa que eu quis trazer para casa. A casa que eu fazia parte era assim? Não, nenhuma das duas. Mas justamente porque eu passei por casas assim e que eu buscava respostas e eu não tinha, é que a gente criou essa base de estudo na tenda, e é por isso que a tenda, é uma casa formadora de mentes pensantes. Quando eu bato no pé dos médiuns que eles precisam participar do estudo, é justamente para que, quando você estiver fora da tenda e você encontrar com uma pessoa e ela falar assim, ai, mas isso não é Umbanda, eu já ouvi isso. Isso não é Umbanda, vocês não passem na maca, isso não é coisa de Umbanda, isso é espiritismo. E aí eu virar e falar assim, bom, vamos lá, então vamos voltar do começo. O que é Umbanda? Né? O que é Umbanda para você? Porque a sua Umbanda, que é uma das Umbandas, ela não é única, absoluta e verdadeira. Porque se for, eu estou invalidando as outras. Então, a minha casa, onde eu fui formada, que era uma casa de 48 anos, quando eu saí de lá, a casa tinha 48 anos, então era uma casa, por ela ser esotérica, ela não era válida. Lá não tinha atabaque, não tinha uma imagem sequer no altar, eram só cristais, nem ponto se cantava. A gente sentava, entrava em oração e recebia os guias. Então, essa casa não era Umbanda? Entendeu? Então, não é porque uma casa tem um rito extremamente elaborado que ela é mais Umbanda que a outra. Né? Esse é um tema muito bacana, esse é uma coisa muito legal para muita discussão, porque é o que forma a gente na essência. Por isso que eu falei até para a Mari parar aqui e a gente retornar à próxima aula para dar continuidade, porque eu acho que isso é o que forma a gente na Umbanda. É esse entendimento. Isso é de muito maior importância do que a gente saber o porquê da vela, porquê do assentamento, porquê da firmeza. Também é muito importante. Mas isso que a gente está conversando aqui é o que faz a diferença da nossa casa hoje. Né? Porque ela é tão atrativa para tantas pessoas pensantes, exatamente por isso. Por essa forma de você ter respostas para tudo aquilo que você faz, mesmo dentro da ritualística. Né? Quando a gente fala assim, a Umbanda ela é magia. O que é magia? Magia é manipulação. O que um cozinheiro faz? Não é magia? Ele não mistura alho com cebola, azeite, joga o arroz. Isso não é magia? O que a gente faz? A gente pega arruda, guiné, a gente coloca na água, macera e toma um banho. Eu temperei o meu espírito. Com o quê? Com a energia divina, a energia que vem de Oxóssi, que vem das ervas. Isso é magia, isso é fazer Umbanda. Mas se eu me prender ao que é magia, com o pensamento do mágico de Oz, ou do filme ilusionista, então eu estou tendo uma interpretação equivocada do sentido da palavra magia dentro da Umbanda. Né? Então, são esses entendimentos que a gente precisa tentar trazer. Né? A nossa casa, ela é uma casa que ela tem um pé no espiritismo, um pé no esoterismo e um pé na Umbanda Molocô. Então, eu falo que a nossa casa ela é um monte de coisa. Certo? Então, mas agora, com esse estudo, a gente consegue pontuar isso de uma forma muito mais clara. Né? E quando eu falo que o conhecimento é que cria bases sólidas, é porque até quando a gente escuta outros umbandistas falando, como eu já ouvi, por exemplo, se mata bicho não é Umbanda, é candomblé. Não, o Molocô mata bicho e é Umbanda. Faz amarração para juntar marido com mulher, acabar com o casamento, é Umbanda? Não, não é Umbanda.
porque Umbanda é a prática da caridade e do bem. Ponto. Isso é inquestionável. Então, pode ter o altar mais lindo do mundo, com cristais, com uma vertente esotérica, mas se está na prática do mal, não é Umbanda. Não está matando bicho, mas está fazendo mal, é Umbanda? Não, não é Umbanda. Ah, mas matar bicho é ruim. Vamos lá, eu sou vegetariana, eu não mato bicho, tá? Mas quem aqui que não come frango? Não come bife? Então, gente, vamos botar a mão na consciência, né? O candomblecista lá, um bandomolocô não pode matar a galinha para botar no ebó, mas eu posso comer frango à parmegiana? Né? É meio incoerente, concorda? Vivi falou, Cris, que ela ficaria ouvindo aqui, falando dessas curiosidades, né, dessa outra vertente. Eu, inclusive, era a pessoa, no fim das contas, que segurava o frango que era degolado na tronqueira. É engraçado e tal, mas, assim, eu parei, num dia que eu parei, eu não fui me afastando, decidi que eu não ia, um dia que eu realmente passei muito mal, eu tive uma crise, eu fazia isso há anos já, anos, eu tive uma crise de choro, tipo, para tudo, quase não teve gira, como a gente falava, né, lá no barracão, que a gente chamava de barracão. De vez em quando eu tenho esses atos falhos, né, Cris? Cris, metade do barracão, ela do quê? Eu era do terreiro. Mas, enfim, eu era essa pessoa, e isso deixou de fazer sentido para mim, assim. E, assim, quando a gente estava falando outro dia, mas eu ainda tenho esses questionamentos da minha coroa, sabe por que eu tenho? Porque eu estou me dando pela primeira vez em 2 décadas a oportunidade de vivenciar essas irradiações, porque eu não tive essa oportunidade. Eu era filha de Iemanjá Iemanjá Ogunteca, era uma qualidade Iemanjá com Oxóssi, e acabou. Meu caboclo era de Iemanjá, minha cabocla, né, era de Iemanjá, minha pombagira era de Iemanjá, meu herê era de Iemanjá. Lá não se pode receber entidade que não seja diretamente do seu orixá de frente, né? No máximo do seu segundo orixá, que no meu caso era Oxóssi. Então, assim, é bem por aí. Só para não perder aqui, porque a Lohane perguntou sobre a data, e isso eu só entendi depois que eu fui para a tenda. Dia 13 de maio, que é dia dos pretos velhos, é exclusivamente uma data da Umbanda. Não é feriado ainda. Por exemplo, Ogum, né, é feriado porque um vereador, na época da Alérgica, o Babu, entrou com esse projeto de lei, isso virou lei e determinou-se, então, que no estado do Rio é feriado. Mas Preto Velho só existe, trabalho na linha de Preto Velho, só existe na Umbanda, em nenhuma outra religião. Essa linha de trabalho é uma exclusividade da Umbanda. Pode ser que evolua depois para uma outra linha, uma outra religião, sim, mas hoje, não é, Cris? Ela é exclusiva da Umbanda e a única religião que comemora, né, que tem essa data de 13 de maio, portanto, que é uma data importante, porque é a data de Preto Velho, é a Umbanda. Então, é uma data importante para a Umbanda e exclusiva da Umbanda. Só não é feriado ainda, mas Cris vai fazer sim. Então, aí Mari tocou no assunto dos congressos que houveram, ela falou de Leal de Souza, e tem o outro, gente, fugiu o nome, Leal de Souza e o pai Ronaldo Linares, que são 2 pessoas muito importantes, que é muito legal, vamos pesquisar. Depois eu vou ver se eu acho os vídeos para colocar no Telegram na aba que vai ser dessa aula, em que eles vêm trazendo o arranjo, essa organização das 7 linhas de Umbanda, e a gente vai vendo que isso vai mudando, né? Até os dias de hoje. Então, isso é muito legal a gente estudar, procurar entender isso, as 7 linhas de Umbanda pelo ponto de vista da Umbanda esotérica, que aí a gente vai encontrar 2 nomes diferentes, que é Iori e Iorimá. Então, isso é muito legal de se estudar. Vamos dar uma lida sobre esse material, é legal pesquisar. Eu vou ver se eu acho para poder colocá-la no nosso grupo. Porque isso é a história da Umbanda, e isso faz você entender as outras Umbandas. Por que você vai lá na Casa Nossa Senhora de Piedade e lá você vai encontrar a linha de santo?
tá? Você vai encontrar centro que tem Iori e Iorimá, como uma das 7 linhas. Então, esse é um estudo muito legal, vale a pena buscar esse conhecimento. Eu vou tentar achar para botar lá no grupo para vocês, que isso faz parte dessa história da Umbanda. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. O Eric, ele até me mandou um vídeo que está circulando muito na internet. Eu sei que muita gente acompanha o Alexandre Comino, tá? Que existe um grupo agora que está vindo tentando quebrar que a origem da Umbanda parte no Zélio de Moraes. Por quê? Porque já existia Preto Velho e Caboclo se manifestando em centros antes da manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas do Zélio. Assim como a gente tem a linha esotérica que bota o início da Umbanda lá na Lemúria, a gente tem o Zélio e a gente tem Caboclo e Preto Velho se manifestando antes. O Zélio, ele traz o quê? Um ponto, um marco. Ele organiza essa religião como nova. Ponto. Os orixás, a forma como a gente interpreta orixá, a gente não está desqualificando o panteão africano. A forma como a gente interpreta os orixás, ela é sincrética. A gente só está bebendo daquela água. Mas a gente está colocando o nosso tempero como uma religião nova. O fato da gente fazer isso não significa que a gente está desqualificando, que a gente está embranquecendo a Umbanda. Até mesmo porque Umbanda tem cor preta, branca, vermelha, amarela. A gente tem cor na Umbanda. Então, no meu entendimento, não existe embranquecer a Umbanda, porque para mim a Umbanda não tem cor. Ela não é nem negra nem branca. Ela é de todos. Então, na verdade, a Umbanda, hoje, que a gente pratica, ela é uma Umbanda sincrética com o africanismo. Ponto. Parou aí. O africanismo, a forma como o candomblé interpreta está errada, está certa, a forma como os africanos cultuam os orixás é certa. Não, isso é a origem, é a base. Eu até tenho lá as minhas teorias que, para mim, todas as religiões elas bebem do panteão africano. Todas, sem exceção. A humanidade surge na África, então é natural que todas as religiões que venham a surgir posteriormente, elas tenham bebido daquela água. E se você pegar os orixás africanos e você correlacionar com o panteão grego, com o panteão egípcio, com o panteão judaico-cristão, você vai encontrar as mesmas coisas. A mesma relação. Então, a gente está falando das mesmas coisas. É tudo sincretismo. Então, o fato da gente cultuar Oxum como Deus, uma representação do verbo amar de Deus, não significa que eu estou desqualificando Oxum africana. E nem que eu estou embranquecendo a Umbanda. Certo? Mas esse é o meu entendimento. Essa é a minha forma de praticar Umbanda. É a verdade? Não. É a minha forma. Tá? Então, quem assistiu o vídeo do Comino, que está falando sobre essa questão, que tenta desqualificar o Zélio, que tenta tirar essa referência histórica, dizendo que... Eu nem sei se é o Comino exatamente, eu sei que é um vídeo que ele entra nessa discussão. Eric até que me passou, eu não lembro exatamente quem fala, Eric, se puder me relembrar. Não é porque a gente está desqualificando isso, e simplesmente a gente está fazendo uma releitura, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder encerrar? Nothing? Bom, vamos então fechar nossos olhos, agradecermos a Deus, aos sagrados orixás, a essas forças que tanto nos irradiam o tempo inteiro, que estão à nossa volta a todo tempo da nossa existência humana, assim como da nossa existência espiritual.
que possamos senti-la dentro de nós a cada instante, a cada momento. Que nessa oportunidade, nesse momento em que vivemos, em que estamos ligados a essa religião da Umbanda, que possamos aproveitá-la em toda a sua plenitude, nessa relação natural e simples com essas forças divinas que estão presentes em nossas vidas a todo momento. Nessa vibração de amor, nessa vibração da lei, da justiça, da evolução da geração, nessa vibração da fé. Nós encerramos o trabalho da noite de hoje, pedindo que todos à nossa volta possam receber um pouco daquilo que tanto ganhamos, daquilo que tanto Deus nos oferta. Que assim seja, graças a Deus. Buenas, vou interromper a gravação.